Olá pessoal, eu sou André Barbieri E eu, a Simone Shibashi. e nesse novo podcast internacional de ideias de esquerda nós vamos tratar de um novo conflito que surgiu nas águas do mar Mediterrâneo entre a Grécia e a Turquia, que envolve também inúmeras potências, para ver quem conquista as enormes jazidas de gás natural que foram recém-descobertas. E esse é o conflito que a gente vai debater aqui hoje, junto com a Simone, aqui parceira eterna nossa de programa, e a competição pelas descobertas, de gás natural nessa região do Mediterrâneo Oriental se combinou com algumas rivalidades ácidas, para colocar gasolina nessas tensões entre a Turquia e a Grécia e entre diversos países, que orlam aí as águas mediterrâneas. Existem inclusive possibilidades de confrontos mais graves, inclusive militares, entre os governos de Atenas e de Ankara, na medida em que esses dois membros da OTAN disputam o controle sobre essas fontes energéticas. E aí, esse Mediterrâneo começou a ficar mais quente agora, né? E aí, André, tudo bem? Exatamente, o Mediterrâneo aí como agora mais um dos epicentros da crise internacional, né? A gente está entrando aqui agora, não poderia deixar de comentar, numa semana um tanto amarga aí, com arroz custando R$ 40, né? Pois é, e a isso se somam as instabilidades internacionais aí no Mediterrâneo, né? Tá todo mundo buscando ver quem consegue pôr aí as mãos nessa riqueza energética natural, como você bem tinha mencionado no início, André. Inclusive, há indicações de que poderiam entrar em conflitos militares, né, por ela. Especialmente se a gente considera que a gente está falando da Turquia e da Grécia, que ao longo de toda a sua história tiveram inúmeros conflitos militares, né, sendo o último em 1974. A Turquia e a Grécia tem uma disputa aí que leva décadas em torno da questão das fronteiras marítimas e que nunca foi resolvida. Então, a faixa costeira da Turquia está pontilhada por ao redor de 5.000 ilhas gregas que flutuam ali sobre o mar Egeu e que Atenas acredita que dá aos gregos direitos territoriais nessas águas, né? Já o governo da Turquia considera que essas ilhas gregas violam seus direitos territoriais, diminuindo então ilegalmente a faixa litorânea em que a Turquia poderia explorar os recursos marítimos. Enfim, esse é o panorama, né, de fundo da disputa. E aí, nesse marco, o governo turco do Recep Tayyip Erdogan reivindica que as ilhas gregas perto da sua costa devam ser ignoradas no processo de estabelecimento dos seus direitos marítimos. Existe de fato, então, uma regulamentação internacional que limita a influência das ilhas na determinação das fronteiras marítimas e que foi usada na última determinação das disputas entre a Líbia e a Tunísia em 1982. Esse é o primeiro ponto da discórdia, né? O foco das tensões aí, que é a restrição ao oeste que a Turquia tem, né? Cerceada aí pela Grécia. E tem um segundo ponto de discórdia, mais ao sul, em que a Turquia é limitada pelo território do Chipre, né? Pois é, André, esse aí é justamente o outro gargalo para a ambição turca, né? O Chipre é uma ilha dividida em duas partes, uma controlada pela Turquia, que ocupou a região em 1974, e que não é reconhecido pelo sistema internacional, né? A outra parte do Chipre, que fica ao sul, é controlada pela Grécia e reconhecida internacionalmente como governo legítimo do país. Então, o Chipre limita ao sul a fronteira marítima da Turquia. Então, é nesse quadro que a Turquia tem pequenas margens de exploração de recursos naturais que vêm sendo encontrados no Mediterrâneo, né? Sim, e essa restrição das fronteiras marítimas da Turquia se tornou o foco de conflito, porque ali foram encontradas enormes jazidas de gás natural nessa região do mar Mediterrâneo, talvez as maiores do mundo hoje. Aí está o nó do problema, Todos os países que têm acesso às águas mediterrâneas reivindicaram a posse de porções dessas jazidas, se a gente pensar ali o mapa, além da Grécia e da Turquia, que são banhadas pelas águas do Mediterrâneo, países como o Estado de Israel, a Líbia, o Egito e o Líbano também entraram no jogo. Todos eles querem, de uma forma ou de outra, abordar essa enorme oportunidade para atenuar suas próprias crises econômicas. A gente vai lembrar que o Egito e a Líbia
passaram recentemente por enormes turbulências sociais durante a Primavera Árabe, iniciada lá em 2011, né? Um processo que foi derrotado de maneira cruel pelas forças contra-revolucionárias da burguesia, né? E que no caso da Líbia levou a um estado falido, né? Com alguns governos divididos no seu território. E o Líbano passa pela maior crise econômica desde a Guerra Civil, né? Entre 1975 e 1990, agora agravada, né? Com essa explosão que aconteceu lá no porto de Beirute. E o Estado sionista de Israel encolheu mais de 7% a sua economia durante a pandemia, né, com altos índices de desemprego que levaram a protestos, né, enquanto eles seguem massacrando o povo palestino. Então essa é a situação econômica difícil desses países e que todos eles tentam resolver abocanhando essas fontes energéticas, né, Si? Pois é, André, esses países eles poderiam se tornar fornecedores privilegiados para o continente europeu, né? Sem dúvida, isso é o que está tirando o sono desses governos, né, regionais, porque o controle da bacia do Mediterrâneo Oriental implicaria o controle sobre boa parte do mercado energético que abastece a Europa, né? Eventualmente daria um controle a esses países sobre as rotas comerciais que atravessam aí a região, como o Canal de Suez, e que escoa boa parte das mercadorias da Ásia que chegam ali na Europa, ou seja, tem uma enorme riqueza subaquática que tornou o Mediterrâneo Oriental numa arena de rivalidades geoestratégicas bem importantes. Exatamente, e é bem interessante da gente lembrar que essa situação se tensiona ainda mais porque as limitações das fronteiras marítimas da Turquia tiraram esse país da região que até agora se comprovou a existência das jazidas que você estava falando, né? Essas jazidas mais ricas de gás natural. Então, em 2015, se descobriu uma jazida muito grande de Zohr, né, que fica perto ali do Egito, e que atraiu a petroleira italiana Eni para explorar os contratos de gás natural, né? Para ter uma ideia, só nessa jazida existem 850 bilhões de metros cúbicos de gás. Em 2009, já se havia encontrado o campo de gás, que ficou chamado como Leviatã, que é explorado pelo Estado sionista de Israel, que, como a gente sabe, roubou o território histórico da Palestina logo depois da Segunda Guerra Mundial. E outra jazida ainda foi encontrada no sul do Chipre, em 2011. Então, todas as jazidas descobertas ficam ao sul do Chipre, não ao norte, onde fica exatamente a faixa litorânea turca. E além disso, em 2019 foi criado o Fórum do Gás Mediterrâneo Oriental, que reunia praticamente todos os países envolvidos na exploração energética da região: o Egito, Israel, a Autoridade Palestina, Grécia, Líbia, Líbano, Jordânia, Itália, Chipre, deixando a Turquia de fora pelos conflitos justamente que possui aí com todos esses países, né? Exatamente. E esse quadro de disputas econômicas é que vinha levando ao perigo de conflagrações militares, né? Porque a Turquia não quer aceitar ficar de fora dessa bonança energética, né? Diante dessa cooperação entre o Egito, Chipre, a Grécia e o Estado de Israel, o governo turco começou a retaliar, né? Em primeiro lugar, ele autorizou que o seu navio de prospecção sísmica de gás, o Horus Reis, que foi escoltado, né, por barcos militares turcos, a procurar gás em áreas que não são permitidas à Turquia pela legislação internacional. Então essa foi uma primeira provocação aí de retaliação, né, do governo da Turquia. Em segundo lugar, ele começou a envolver o conflito na Líbia como uma forma de chantagear os governos ocidentais a não entrarem na defesa da Grécia, né? A Turquia acabou de assinar 2 acordos econômicos militares históricos, né, com o governo líbio lá em Trípoli. Em um deles, a Turquia prometeu o envio de armas e logística, né, ao governo da Líbia. No outro, ele conseguiu traçar uma nova linha de demarcação marítima entre os dois países. E essa linha, da forma como ela foi desenhada, atrapalha os planos da Grécia de construir um enorme gasoduto marítimo para levar o gás do Mediterrâneo até a Europa, passando, né, pelo seu território. E isso daria, a gente sabe, para a Grécia um lugar estratégico muito importante nessa discussão, né? Por isso que a Grécia agora está exigindo da União Europeia uma punição contra a Turquia, e a França vai adotando, por exemplo, a posição dos gregos, porque o imperialismo do Macron tem interesses diretos aí na extração de petróleo na Líbia. Pois é, um cenário bem complexo, né, André? Tudo que cruza aí essas matrizes energéticas, né, gás, petróleo, a gente sabe que implica numa geopolítica bastante tensionada, né? E no caso agora isso não podia ser diferente.
E só para relembrar, e para localizar também para quem está ouvindo a gente, que já aconteceram enfrentamentos, colisões entre navios gregos e turcos, né? O que mostra o estado dessa nova ordem mundial pós-Trump. Um conflito militar, ele poderia se desencadear entre dois países membros da OTAN, como subproduto dessa situação. Então, com a retirada dos Estados Unidos, né, que aí adotou, como a gente bem sabe, uma postura mais nacionalista, menos salvaguardadora, né, da situação global em função do enfrentamento estratégico com a China, voltam a acontecer, nessa perspectiva, cenários de desordem regional como esse que a gente está discutindo aqui. E também, por outro lado, é interessante a gente notar como a Turquia busca emergir como a principal potência regional ali do Oriente Médio, né? A verdadeira, na realidade, fiadora do destino dos regimes políticos abalados durante a Primavera Árabe, que é um papel bem difícil dela cumprir, né? Vamos Exatamente. considerar também nesse sentido, porque esse nível de autoridade ela não tem em relação às outras burguesias dos países árabes que fizeram parte aí da Primavera Árabe. Mas falamos da Líbia, né, no caso, a Líbia que foi destroçada durante a Primavera Árabe, aliás, mas também da Síria, que entra nesse tabuleiro, né, todas dependentes aí da Turquia para manter de pé os seus regimes ditatoriais e que, portanto, dão apoio ao governo turco nas disputas energéticas aí do Mediterrâneo. Então, nesse sentido, a Aliança Ocidental contra as ambições da Turquia, elas são traçadas na Europa, especialmente entre a França e a Alemanha, para justamente barrar essa corrida pela hegemonia do governo do Erdogan no Oriente Médio, né? Sim, e contra toda essa pressão europeia, a Turquia está tentando atrair um aliado de peso, né, para si mesma, que é a Rússia. A Rússia tem, sobretudo, interesses militares no Mediterrâneo, especialmente porque as únicas bases militares fora do território russo ficam, né, em Tartus, em Latáquia, né, ambos na Síria. E, além disso, o governo do Putin quer se manter como o principal fornecedor de energia para a Europa, né? E essa aliança do Fórum do Gás Mediterrâneo Oriental é uma ameaça a essa posição do governo de Moscou. Por isso, ele inaugurou recentemente, junto à Turquia, o gasoduto Turkstream, né, que faz chegar o gás russo à Europa através da Turquia e não da Ucrânia, como uma forma de punir esse país pelas revoltas antirrussas lá em 2014, né, que também levou à anexação da Península da Crimeia. Agora, além de tudo isso, né, que a gente está discutindo, que envolve economia e geopolítica, a questão migratória também está envolvida nesses jogos de chantagens, né, Si? Sim, então, a gente tem que considerar que tanto os governos autoritários como esses que se colocam como democráticos, eles, na realidade, estão jogando aí com as vidas humanas, né? E, nesse caso, com a dos imigrantes africanos do Oriente Médio. A gente sabe que a crise migratória que o mundo vem presenciando desde 2014 foi produto das intervenções imperialistas no Oriente Médio e no norte da África, e que mais recentemente, a gente está falando recentemente, na realidade eu fico até chocada porque já são 10 anos, né, desde a Primavera Árabe, mas enfim, nessa Primavera Árabe que a gente mencionou, esse processo aí também foi um grande celeiro de uma crise humanitária migratória, né? Então, os bombardeios aí na Líbia, na Síria, assim como também no Iraque, no Afeganistão, na Somália e tantos outros países aí que foram atacados pelos Estados Unidos, pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra, obrigaram dezenas de milhões de pessoas, né, a arriscar suas vidas e cruzar o Mediterrâneo até a Europa para fugir das guerras. A gente viu cenas bem bárbaras, né? Como o do cadáver de uma criança que foi encontrada numa praia da Grécia. Eu acho que isso foi muito marcante há uns anos atrás e que é produto justamente desse processo. E a resposta da Europa é trancar, né, suas fronteiras ali, fechar os portões e criar centros de concentração de refugiados nos países que funcionam como a porta de entrada para a Europa, né? Que no caso a Grécia e a Turquia são dois desses países. A Turquia, valendo-se disso, ela negocia benefícios com a União Europeia em troca de reprimir os imigrantes e impedir que eles entrem no continente. No caso, a democrática Alemanha aí coloca todos os seus esforços na negociação dessa repressão sistemática junto com o Erdogan, né, lado a lado aí, pactuando, enfim, como marginalizar os imigrantes. Então, um exemplo, o governo turco ele diz que vai abrir as rotas internas para milhares de refugiados sírios entrarem na Europa, se a União Europeia colaborar com a Grécia na disputa pelas águas mediterrâneas. Então, tem sempre aquela negociação, né?
A Grécia, que já no governo do Syriza, que boa parte da esquerda brasileira louvava aí como a nova esquerda, né? Um novo horizonte aí a ser seguido, encarcerou e reprimiu dezenas de milhares de imigrantes em campos de concentração. E agora, com o governo da direitista Nova Democracia, faz a mesma ameaça à União Europeia. O apoio à Turquia implicaria a entrada dos imigrantes que vão ser encarcerados aí no seu território. Então é terrível, que a única conclusão possível que a gente pode tirar, que é terrível como os capitalistas esmagam a vida da população imigrante e que, como diz Pietro Basso, são obrigados a fugir em migrações forçadas, produto aí da destruição dos seus países, né? Ninguém quer emigrar nessas condições. A pessoa não está escolhendo entrar na Europa, enfim, porque quer. A pessoa está sendo despojada do seu direito a ficar na sua terra natal, né? Esse é o retrato da realidade. Exatamente. Isso é um retrato fiel também da decadência absoluta da sociedade burguesa, né? O sacrifício de vidas humanas, dos setores mais explorados e oprimidos, no altar dessas ambições econômicas e geopolíticas, quando em verdade os imigrantes devem ter, como a gente já vinha defendendo aqui há anos no nosso Esquerda Diário, no nosso Ideias de Esquerda, todos os seus direitos civis e trabalhistas garantidos, o acesso a todos os benefícios sociais que possui a população nativa dos países destinatários. Aí fica mais evidente como os capitalistas, né, dizia o Trotsky lá na década de 30, transformaram o mundo numa suja prisão. E nesse caso, os recursos energéticos, que são esgotados pelas multinacionais, uma relação bastante predatória e destrutiva com a natureza, certamente vai seguir agravando, né, o problema climático. Então, nesse cenário, a posição oficial dos principais imperialismos é tentar conter a Turquia, que justifica suas manobras militares para forçar a entrada em águas que ela considera, né, dentro da sua plataforma continental, porque ela depende da diversificação das opções energéticas para sair de um certo impasse econômico, né, do déficit de conta corrente que é muito comum na Turquia, já que ela depende muito de energia importada de outros países, o que deixa a Turquia nas mãos de fornecedores como o Irã e a Rússia. Vamos lembrar também que a Rússia disputa ali com a Turquia quem é o verdadeiro senhor da situação no Oriente Médio pós-Primavera Árabe, como a Simone estava mencionando. E os Estados Unidos, que também tem conflitos com a Turquia, já enviou ajuda militar ao Chipre e orientou uma das gigantes petroleiras norte-americanas, a ExxonMobil, a entrar na disputa pelo gás natural, a fim de cavar ali um terreno favorável, né, nessa bacia energética. Então são muitas questões, né, que a gente está discutindo. É um problema complexo, envolve a história de décadas, né, de conflitos entre esses países, problemas não resolvidos desde o final da Segunda Guerra Mundial e que se cruzam, né, que podem dar origem